Segunda imagem que esse texto nos apresenta é a imagem do ouro refinado pelo fogo. Olha o que ele diz assim, aqui no versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. A segunda imagem que Jesus nos apresenta nesse panfleto de exortações é a imagem do ouro refinado pelo fogo. E Jesus faz isso porque Laodiceia era uma cidade muito rica. Naquele lugar existia um centro bancário, onde as pessoas em toda parte do império mandavam os seus investimentos para lá. Ali também existia um centro comercial muito importante. Estradas importantes desembocavam ali naquela cidade. E por isso o povo de Laodiceia era um povo próspero. Em 61 depois de Cristo houve um terremoto que destruiu toda aquela cidade. E eles tinham tantos recursos que em pouco tempo eles reconstruíram toda a cidade sem a ajuda de ninguém. Mas por causa disso, aquele povo começou a se tornar autossuficiente. Eles achavam que não precisavam de ninguém, nem da ajuda de Deus. E o Senhor está dizendo para eles, olha, embora vocês tenham muitas riquezas, embora vocês achem que são autossuficientes, vocês se tornaram pobres espiritualmente. E vocês não têm mais buscado as verdadeiras riquezas. E aí Jesus vai dizer, olha, se acheguem a mim, que eu tenho ouro refinado pelo fogo. Riquezas verdadeiras para compartilhar com vocês. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando um pouco na minha vida. E na vida da maioria de nós. Nós vivemos o tempo todo correndo atrás de tantas coisas. Que a Bíblia diz que é correr atrás do vento. A gente quer acumular riquezas nesse mundo. E por isso a gente trabalha. Começa a trabalhar de manhã, não tem hora para terminar. A gente vê a vida dos nossos filhos, as pessoas que a gente ama passando. E muitas vezes a gente não participa da vida de mais ninguém, porque estamos correndo atrás do vento. Esses dias um jovem foi lá no culto de adolescentes e fez uma pergunta que eu achei interessante. Perguntou para os adolescentes quanto tempo eles passavam na frente do computador. Ele começou assim, quem gasta pelo menos 1 hora navegando na internet? Todos levantaram a mão, por dia. Quantos gastam 2 horas, 3 horas, 5 horas? Tinham meninos que gastavam 13 horas. Hoje existe uma supervalorização daquilo que é supérfluo, do que não tem valor. A gente passa horas na frente da televisão, horas correndo atrás de tantas coisas, e não há tempo para Deus. Conheci um irmão que fez um propósito com Deus. Toda vez que ele sentisse vontade de assistir televisão, ele ia ler a Bíblia. Sabe quantas vezes ele leu a Bíblia num ano? 8 vezes a Bíblia inteira. Jesus está falando, olha, existem riquezas na minha presença que vocês estão perdendo. E eu lembro de um tempo que eu vivi, que eu me envolvi tanto no ministério, na correria do dia a dia. E a gente mistura as coisas, né? Eu estou atendendo as pessoas, eu estou fazendo a obra de Deus. E a gente esquece da bênção que é se achegar na presença de Jesus. E a Bíblia diz que na presença dele estão as riquezas da sabedoria e do conhecimento. Eu comecei a correr, atende, faz, acontece. E não tinha mais tempo para o Senhor. E eu comecei a entrar numa crise profunda. Chegou um tempo que eu estava triste. E aí Deus usou a vida do Paulo Davi.
esse irmão que eu amo demais. Eu ia fazer uma viagem, ele falou: Michel, olha, Deus mandou eu te buscar aqui, que você, preciso conversar com você, eu vou te levar no aeroporto. Eu falei: Paulinho, você tem tanta coisa para fazer, vai me levar no aeroporto. E ele foi lá na minha casa me buscar. Quando chegamos no aeroporto, ele falou assim: cara, contei o que estava acontecendo no meu coração, o que estava passando. Ele falou: cara, eu vou te mandar para um acampamento, você vai ficar lá 15 dias na presença de Deus, o tempo que você achar, até você resolver a tua vida. E eu fui para a viagem. Quando eu voltei, acho que ele conversou com os meus pais aqui, já estava tudo acertado, a viagem comprada, tinham cancelado a agenda e eu fui para essa viagem. Cheguei lá, tiraram o computador, celular, você não tinha nada. Ficava numa chácara, em cima de uma montanha, tinha ministração, culto todo dia, e era você e Deus. Eu, misericórdia. Eu confesso que quando eu cheguei ali, eu falei: o que eu estou fazendo nesse lugar? Paulinho vai se ver comigo. Cheguei numa reunião lá doida. E passou um dia, 2 dias, eu não tinha como falar com ninguém. Eu comecei a orar. Todas as madrugadas eu ia numa salinha de oração falar com Deus. E eu estava questionando muitas coisas na minha vida. Estava triste. E num dos dias teve uma reunião de oração pela manhã. E uma mulher que estava ministrando, uma senhora que estava ministrando ali aquele dia, ela começou a orar, estava orando, e de repente ela me viu no meio e apontou para mim assim. Foi na minha direção, e essa mulher começou a descrever a minha vida. Quando você estava no ventre da sua mãe, você se enrolou no cordão umbilical, falou assim. E aconteceu isso, e eu vim aqui para dizer para você que Deus tem uma aliança contigo. E tal, e ministrar na minha vida. E sabe, meu coração que estava tão pesado diante daquelas palavras, a riqueza do Senhor, das verdades do Senhor, das promessas do Senhor tomaram conta da minha vida. Eu fui para o meu quarto. E quando eu cheguei lá, eu me senti restabelecido pelo Senhor. Eu fiz uma música. Eu estou sem voz hoje. Mas eu queria, vocês me ajudam a cantar aí? Eu queria que você prestasse atenção nessa letra. Que ela expressa o que eu estava sentindo naquele momento, diante da revelação de Jesus. Sustentas, me renova cada manhã. És meu levantar, faz-me prosseguir. É certeza do amanhã e posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas do Senhor. Manifesta em mim tua glória e cumpre em mim todo o teu querer. Eu te entrego tudo que tenho.
dou o meu viver. Manifesta em mim tua glória e cumpre em mim todo o teu querer. Eu te entrego tudo que tenho, te dou o meu viver. Curado fui por ti, Jesus, não quero mais voltar atrás. Curado fui por ti, Jesus, não quero mais voltar atrás. Na presença de Deus há cura, há remédio. E quando a gente para tudo, a correria da vida, para se encontrar com Jesus, Ele nos renova, Ele nos sustenta, Ele nos faz prosseguir, Ele nos faz ir adiante. Há ouro refinado pelo fogo na presença de Jesus.